Ô Ludi, eu fiz uma postagem sobre o Hugo Souza um tempo atrás, quando o Hugo Souza fez uma série de defesas incríveis. Inclusive tem um vídeo rolando aí de defesas do Hugo Souza impressionantes, cara. Eu fiz um vídeo dizendo, acho que foi logo depois da final do Campeonato Paulista, perguntando, né? Aquela que você faz aquela pergunta para ver o que vai vir de resposta, né? Se o Hugo Souza estava entre os 5 maiores goleiros da história do Corinthians. Fiz essa pergunta. E obviamente que eu te faço essa pergunta de sopetão, então você não tem nem tempo de pensar muito nos outros 4 ou de pensar nos 5 que estariam. Mas para você, já dizendo que não ia fazer, já fazendo, o Hugo Souza tá aí no hall dos, se não dos 5, dos 10 maiores da história do Corinthians já? Para mim tá entre os 5, tá? Mas eu queria saber a tua opinião. Cara, 10 sim. 5 eu acho que ainda não, porque, poxa, nós temos Dida, Júlio César fez uma história legal no Corinthians, o goleiro Felipe também, né? De final de Copa do Brasil, de subida de Série B do Campeonato Brasileiro, não podemos esquecer, o Felipe também foi um grande goleiro por aqui, né? O Ronaldo Aí eu digo Giovanelli. pós Gilmar dos Santos, pós Gilmar dos Santos Neves, tá? Eu digo Uhum, isso. Depois é. de Gilmar dos Santos Neves, para mim, o Hugo já está entre os 5 maiores. Eu acho que entre os 10 falta um pouquinho para ele. Eu ainda acho que. Eu vou fazer uma comparação, tá? Claro, guardadas as devidas proporções, mas eu citei o Felipe, mas eu acho que ele já está ali na mesma escadinha do Felipe. O Felipe foi muito importante na Série B do Campeonato Brasileiro que a gente subiu, né? O Felipe foi muito importante para a chegada até aquela decisão de 2008 e depois 2009, né, na Copa do Brasil, para o título de 2009, o último título da Copa do Brasil, o goleiro era o Felipe, né? Então, eu acho que ele tá ali na mesma escadinha e vai subir esse degrau aí junto com o Felipe. E aí depois, pô, Dida, Ronaldo Giovanelli, Cássio e aí por aí vai. Então, cara, Te sobre. botei na fogueira, né? Te botei na Não, fogueira, tranquilo, tranquilo. mas mas pode falar sobre o Hugo Souza. Então, cara, sobre o Hugo, vamos ter que ter um trabalho muito grande para segurar o Hugo, né? O Milan já está de olho, né? Amanhã pode ser que não renove. Então, o Milan já está em cima aí querendo levar o nosso arqueiro. Há informações aí, né, de bastidores que parece que o Corinthians pode negociar o goleiro. E aí voltamos a ter o problema que você citou de outros clubes que outros clubes tiveram, né? Que é a deficiência por goleiro. E hoje a gente tem uma deficiência de reserva. Algo que não aconteceu há alguns anos atrás com Cássio e Walter. A gente tinha uma segurança no goleiro Walter. Hoje a gente não tem essa segurança no Felipe Longo. Matheus Donelli já treinou várias e várias vezes em oportunidades em separado. Também não mostrou que veio, né? Então, eu acho que tem um grande risco, até por ele estar se destacando, do Hugo, de repente, partir embora. Mas é um excelente goleiro, é espetacular o que ele fez mais uma vez. Agora, que os deuses do futebol ontem resolveram nos pregar uma peça muito grande e nos deixar numa saia justa com toda certeza. Quando foi para a decisão de pênaltis, eu tenho certeza que nenhum corintiano queria perder o carinho e a idolatria de Cássio Ramos, e ainda bem que aconteceu esse cenário todo que aconteceu, pois ver o Cássio defender um pênalti de Yuri Alberto, aí a hora que o Memphis foi para a bola, eu pensei assim, cara, se ele pega do Memphis, aí vai bater aquele É negocinho que eu vou falar verdade, assim, ali eu ouço. rapaz, aí ia ser um misto de arrependimento com não é possível que isso está acontecendo, né? E ainda bem que aconteceu esse cenário. Continuamos com o amor e o carinho e o respeito que temos por Cássio Ramos, por tudo que ele fez nos 712 jogos com a camisa do Corinthians. E a gente agora tem um novo caminho pela frente. E a foto que, claro, viralizou aí nas redes sociais do Danilo Fernandes, acho que mostra muito, né, aquilo que o corintiano entendeu, né? É a bênção de São Cássio pro novo goleiro que vem, que está defendendo a meta do Parque São Jorge. E, enfim, vamos ver o que esta final nos proporciona, porque olha, vão ser 180 minutos de emoção, não vai ser fácil, não. Flávio, pensa nos seus 5 top, Já no de top cara, já 5. posso falar. Lança os 5 e depois eu te falo os Teve 5 tempo, de hein, cara. Flavião? Teve tempo. Teve Não, tempo. mas Fala os assim, 5 de para cara mim, e depois questão eu vou te de fazer uma outra goleiro, pergunta. para mim, questão de goleiro eu já tenho meu número um, acho que todo mundo já sabe aqui, a gente já fez aqui a gente já fez essa lista aqui, né, Fabrício? Uhum. Para mim, número um é o Ronaldo Giovanelli. Acabou. Esse é um deus que tá lá, como os palmeirenses têm idolatria
pelo Marcos, que nem foi o melhor goleiro do Palmeiras, mas o Ronaldo, para mim, tecnicamente, era bom demais, pegador de pênalti, tem toda a essência do que é o Corinthians. O Cássio, ele não é corintiano. Ele virou corintiano, mas ele não é. Então, seria o Cássio o segundo goleiro da história do Corinthians. O terceiro, eu colocaria o Gilmar Santos Neves, mas eu não vi jogar, então, como você falou, para não colocar, eu colocaria o Dida na terceira colocação, e não tem como eu não colocar na quarta colocação o Hugo Souza. Por quê? Só da importância histórica do que aconteceu ontem, eu falo pela importância para a formação do torcedor corintiano, dessa nova geração que infelizmente pegou uma fase muito ruim do Corinthians, mas continuou torcendo. Ele é o cara, ele é o ídolo da garotada. O que o Dida não foi o ídolo da garotada, porque o Corinthians tinha Marcelinho, tinha Ricardinho, Vampeta, Rincon. Então ele foi o ídolo dessa molecada. E eu não estou falando tecnicamente, tá, se é o melhor, eu estou falando de ídolo mesmo, que representa a essência do Corinthians. Então hoje, para mim, ele já está na quarta colocação, pela defesa contra o Palmeiras, aquela defesa contra o Rafael Veiga, o cara fez 2 defesas, sem contar as demais que ele já vem fazendo, mas as 2 foram assim, contra o Gabigol e contra o Rafael Veiga, craques, e fizeram gols de Libertadores, que são ídolos dos nossos maiores rivais atualmente. Então acho que não tem como ele já colocou o nome dele na lista. E recentemente tive com ele, porque tem uma colega de trabalho, mora na frente da casa dele em Alphaville, e ele atendeu as crianças, né? Tá bem meu filho, igual o Neto fala, aquela brincadeira, mas as crianças amam ele, assim, meu filho tem a camisa dele, assinou, mandou emoldurar a camiseta dele, ele atende todo mundo super bem. Então é um cara que ele é um herói improvável, que veio e assumiu a camisa 1 do Corinthians, e hoje é um cara que não tem como você não falar que esse é um cara, um vencedor. Esse cara vai ser o goleiro do Hexa. Esse cara, quando o Brasil voltar a ser campeão do mundo, que eu acho muito improvável a gente ganhar essa próxima Copa do Mundo, né? Mas esse cara é um cara que vai defender a camisa da seleção brasileira por muito tempo, porque acho que ele é o cara que voltou, já era um cracaço no Flamengo, teve os problemas particulares e méritos do Fabinho Soldado de trazer esse cara. Então, para mim, ele está no top 5 do Corinthians, sim. Ô Celso, não sei se você tem o seu top 5, se não tiver, dá tempo de você tem o top 5. Fale o top 5 e depois responda a seguinte questão. O Ludi falou um negócio agora aí que fez muito sentido, e eu queria que você analisasse isso também. Se a bola do Gabigol entra, se o Hugo Souza pula para um lado e o Hugo Souza pula para o outro, a gente não estaria falando desse aumento da idolatria do Hugo Souza em relação ao Corinthians. O Dorival Júnior provavelmente não seria mais técnico do Corinthians. A comemoração do Cruzeiro provavelmente iria provocar uma reação instantânea da torcida do Corinthians. E, cara, eu não me lembro de uma eliminação. A gente foi eliminado pelo Palmeiras numa semifinal de Campeonato Paulista nos pênaltis. Mas era o começo da arena, era o começo de uma mentalidade. Inter também. A gente perdeu pro Inter. E os dois no setor sul, né? Os dois no setor sul, mas assim... na segunda vez só de um time na segunda, mas esse ia ser muito impactante, porque ia ser na frente do Mar Negro ali, ia ser o gol do Gabigol. Então a importância do Hugo Souza, ela passa por isso também, de permanecer o Corinthians em ordem. A defesa do Hugo Souza deixou o Corinthians em ordem, Celso, e depois de me dar o seu top 5. Bom, então vai, eu vou primeiro começar com essa questão. Eu acho que, na verdade, ia sobrar para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, bem lembrado. O Yuri Alberto. O que a gente tá falando do Gabigol, a gente já tá falando do Yuri Alberto. Pô, por que não bate o pênalti forte no canto, sabe? Ia sobrar para o Yuri Alberto. Ele seria o vilão. Eu acho que o Hugo Souza, eu estava vendo hoje, são em 16 pênaltis, 17, acho que ele pegou... São 10 pênaltis. São 10 pênaltis... defendidos com a camisa do Corinthians já. Total, tá? Isso, em decisão por pênalti, são 6 de 17. Isso. Ou seja, então é um número bom que, mesmo que ele não tivesse pegado no Gabigol, não acho que sobraria para ele. Até porque ele fez defesas importantes durante o jogo, ele foi importante. Então,
não estaríamos questionando o Hugo Souza, não. E o Hugo Souza, o Flávio tocou num ponto que eu estava aqui pensando, e ele meio que leu os meus pensamentos. Ele já está na história, porque ele pegou 2 pênaltis contra o Palmeiras. Ele pegou um contra o Rafael Veiga e já havia pegado um outro do Estevão quando estava... Bola rolando, né? Ele pegou 4 pênaltis em bola rolando. Último minuto de jogo, o 3 no Estevão Campeonato bateu. Paulista, com o do Pablo Diego, do Novo Horizontino, do Estevão, daquele jogo contra o Palmeiras, que esse jogo do Palmeiras foi tão importante porque esse deu a vantagem do Corinthians jogar a final em casa. Tá? Então, além de ele ter defendido esse, e o outro foi do Rafael Veiga, e agora na Copa do Brasil ele pegou do Benevides o pênalti, o Corinthians estava ganhando de 2-0 no dia 11 de setembro. Pegou 2 pênaltis contra o Palmeiras. O torcedor vai lembrar disso para sempre. E isso já coloca o Hugo Souza, não só também por causa, claro, também agora por causa da defesa do pênalti cobrado pelo Gabigol. Então, eu concordo com o Fabrício, ele já está no meu top 5. O primeiro para mim é o Cássio. Não tem como. O Cássio foi o herói de uma Libertadores, que era o calcanhar de Aquiles do Corinthians, e herói no Mundial. Melhor do Mundial. Então, não tem como. Ele faz parte. O Ronaldo, por toda a história e identificação, aí não tem jeito. O Ronaldo também tem uma longevidade, uma identificação com o Corinthians. O Dida foi responsável também por o Corinthians ser campeão do mundo. O primeiro título do Corinthians foi graças ao Dida. Pegou pênalti contra o Real Madrid, pegou o Edmundo. Eu lembro até hoje, eu estava cobrindo esse jogo e me colocaram para fazer da Gaviões a Fiel. E quando foi o Edmundo para a cobrança, acho que o Dentinho era o presidente da Gaviões, ele estava bem perto de mim. Aí eu falei para ele, o Edmundo vai botar para fora, porque ele vai tentar tirar do Dida. Dito e feito. Dito e feito. Ele foi lá, bateu lá para ele, eu tô comemorando, mas era meio óbvio. O Dida era um gigante para pegar pênalti, era um gigante. Então, o Dida, o Hugo Souza, e para fechar o top 5, eu vou colocar um cara que tem muito a ver com a minha memória afetiva. 1976, Corinthians e Fluminense, Maracanã, Tobias. Eu me lembro de eu indo para a escola na perua e tinha aquela, ao mesmo tempo, passar aquela novela Escrava Isaura, e tinha um personagem também que era o Tobias. Então ficavam fazendo alusão. O Tobias foi o herói daquele jogo, quando o Corinthians foi para a final do Campeonato Brasileiro, na invasão corintiana no Rio de Janeiro. Então Tobias também faz parte desse top 5. Ludi, tá vendo como eu não sou um maluco total de fazer essa pergunta e de colocar o Hugo Souza, porque eu já tinha pensado nisso aí antes, eu te joguei na fogueira, né, te perguntando de sopetão ali,